alunos da turma ATS 14, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa 24ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave e hoje nós iremos falar sobre Covid, né? Principalmente várias UTIs, tanto da nossa região como do Brasil, se tornaram UTIs específicas de Covid, então só atendia pacientes com diagnóstico confirmado de Covid, né? Inclusive, essas UTIs acabavam se tornando corte, ou seja, naquela UTI só tinha o mesmo diagnóstico confirmado de Covid, tá? Vou demonstrar aí alguns cuidados de enfermagem, né? A origem do Covid, os sinais e sintomas, paramentação e desparamentação. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal, que nós iremos nos falando, né? Lembrando que no término dessa aula nós temos uma atividade complementar para auxiliar os nossos estudos, tudo bem? Então vamos lá. Covid-19. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Então, o COVID, né, o coronavírus, ele é de uma grande família. Então, se vocês procurarem lá artigos científicos sobre coronavírus, né, desde 2003, 2004, já tem estudos desse vírus, né, do coronavírus, em animais, em morcegos, em gatos, né, no gado, né. Tem um estudo muito bacana que é esse tipo de vírus em cachorros, tá? Muito bacana esse vídeo aí, esse artigo também que eu posso deixar disponível aí para vocês. Mas até então nunca se foi detectado, né, um coronavírus, um tipo desse vírus no ser humano, né, no homem, né? E muito pior ainda, né, é um tipo de coronavírus que seja do homem e que seja transmitido por ele, tá bom? Então, aí desde dezembro de 2019, né, lá na China, em Wuhan, surgiu lá o primeiro caso de coronavírus no homem, né, que pôde ser transmitido de pessoa para pessoa, né, tanto aí que se tornou uma pandemia, né, um caso que aconteceu lá na China, né, ter atingido nós aqui numa cidade do interior do estado aí de São Paulo, tá? Para vocês verem o quanto é abrangente essa questão de contaminação comunitária, né? Então, uma pessoa, ela consegue infectar várias pessoas, e essas várias pessoas infectam mais várias pessoas, né? Recentemente, em dezembro de 2019, houve uma transmissão do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. Então, né, disse aí as reportagens, né, os estudos aí que surgiram, né, que um homem teria comido aí, se alimentado de um morcego contaminado com o vírus do Covid-19, né? E a partir daí, ele começou a transmitir esse vírus para as demais pessoas, tá bom? O Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominada SARS-CoV-2, que apresenta um aspecto clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Então, aí nesses estudos, né, que vem surgindo, a nossa pandemia, o nosso pico, né, ele começou a ser atingido de março, né, até agora, até o momento, né, mas esse vírus, ele já está aí em disseminação desde dezembro, né, em que as pessoas uma estava passando para outra e essa contaminação. Então, já se tem estudo, né, que demonstra que tem pessoas assintomáticas, então eu posso estar com o vírus, eu posso estar no meu período de transmissão desse vírus, porém, eu posso não sentir nada, né? Ou talvez uma leve dor de garganta, um episódio leve de febre que a pessoa não tenha reparado, né?
são pessoas assintomáticas, né? Que não tem nenhum sintomas ou sintomas mínimo possível, tá? Até os casos mais graves, né? Principalmente aí pacientes que já têm alguma comorbidade, diabético, hipertenso, né? Tem alguma patologia em específico, cardiopatas, né? Eles são pré-suscetíveis aí, predispostos a ter um quadro mais grave caso adquiram aí o vírus do novo coronavírus, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, que é cerca de 80% dos pacientes com Covid, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, que têm poucos sintomas, e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% pode necessitar de suporte ventilatório. Então, às vezes a gente acha essa porcentagem pouca, né? Nossa, mas só 5%? Mas imagine aí em grande proporção, né? Numa cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Pensando aí em quantos habitantes, né, nosso estado aí habita, o que 5% acaba sendo muito, né? E esses 5% que são de casos graves, que necessita de suporte ventilatório, seja intensivo ou suplementar, né? É uma grande maioria de pessoas, né? Pensando só em 5%. E isso afeta muito o nosso sistema de saúde, né? Seja ele particular ou até o sistema único aí de saúde, porque sobrecarrega, né, e o sistema de saúde. Então, no pico lá da pandemia, entre julho e setembro, julho e agosto, né, que foi o pico da nossa pandemia, né, os hospitais estavam sobrecarregados, né, tanto que teve muita taxa de óbito, né. Enfim, o sistema de saúde estava sobrecarregado por conta do Covid, tá bom? Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, presença de um quadro respiratório agudo caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação de frio ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza. Acabei tampando aqui, né? E pneumonia severa, desculpa. Então, esses são os principais sinais e sintomas aí da nossa Covid-19, né? Além disso, né, os mais comuns aí, que eu já citei também, mas eu volto a dizer: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, que é a anostomia, alteração do paladar, distúrbio gastrointestinais, né? Muitos pacientes apresentam um episódio de diarreia, náusea, vômito, né? Cansaço, diminuição do apetite e dispneia aos pequenos esforços, né? Então o paciente sente muita falta de ar, né? Justamente porque o Covid, né? O vírus do coronavírus, ele aí impacta, né, na cavidade pulmonar, né? Ele vai atuar ali na cavidade pulmonar. É por isso que quando os pacientes, né, que estão internados em casos graves de Covid, o raio-x, no momento que é feito, né, o raio-x é observado como se fosse um vidro fosco, sabe? Aquele vidro que não é brilhante, é um vidro fosco mesmo. Na imagem a gente consegue ver nitidamente. E vidro fosco, imagem de vidro fosco, no raio-x, numa tomografia, é indício aí de Covid, tá bom? A transmissão, então, como vocês já sabem, mas apenas reforçando aqui, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de. Então, do mesmo jeito que uma pessoa tá falando com a outra, pode estar transmitindo, ou até mesmo caso eu tussa, né? Que eu leve a mão à boca e acabe relando, né, em algum outro objeto e vem outra pessoa e rela naquele objeto, pode ser que acabe adquirindo esse vírus também, tá? Então aí pode ser por meio do toque, do aperto de mão contaminadas, gotículas de saliva, o espirro, a tosse, o catarro,
objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, tablets, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Principalmente na área da saúde, né, no ambiente hospitalar, né? Então, não é só porque meu paciente está lá no isolamento, no momento que eu fui prestar uma assistência a esse paciente, né, eu me paramentei, coloquei todos os EPIs, fui lá tudo certinho, né? Quando eu sair de lá, se eu não higienizar minhas mãos, eu posso estar contaminando a maçaneta, o teclado do computador, a caneta que eu peguei para anotar o prontuário, se for um prontuário físico, tá bom? Também pode ser transmissão aí, o aperto de mão, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, isso daqui eu já acabei de falando para vocês, né? Diagnóstico. O diagnóstico da Covid-19 pode ser realizado a partir de critérios como... Então, tem vários critérios, no máximo aí são 4 critérios, né? Para diagnóstico de Covid. Então, eu posso diagnosticar um paciente que ele já veio com sintomas, né? Então, a gente costuma aí dizer um diagnóstico clínico com sintomas histórico domiciliar, né, o histórico epidemiológico, um diagnóstico clínico mesmo, que esse paciente já chega, ele diz que não acha, né, que não teve contato com ninguém que esteja contaminado pelo coronavírus. Também tem o diagnóstico por imagem, que eu consigo ver numa tomografia de tórax, né, a imagem, o vidro fosco, né, ele é bem apagado, né, então a imagem pulmonar, ela é bem nítida aí de contaminação pelo Covid, tá bom? Então, vou especificar em cada um desses casos, tá? O diagnóstico clínico é realizado pelo médico atendente que deve avaliar a possibilidade da doença, principalmente em pacientes com a associação dos seguintes sintomas: febre, que pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo paciente, sensação afebril de ocorrência recente. Síndromes do trato respiratório, por exemplo, tosse, dispneia, coriza, dor de garganta. Outros sintomas consistentes, incluindo mialgias, distúrbios gastrointestinais, diarreia, náusea, vômito, perda ou diminuição do olfato ou perda e diminuição do paladar. Então, quando a gente fala em diagnóstico clínico, o paciente ele pode ter tido ou não contato com alguma pessoa, mas ele nitidamente chega com sintomas, né? Com um ou mais sintomas. Então, se relatou febre, mais alguns sintomas, o médico aí normalmente já está suspeitando de Covid, tá bom? Em criança, além dos itens anteriores, considera-se também a obstrução nasal, a desidratação e a falta de apetite. Na ausência de outro diagnóstico específico, e em idosos, deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e falta de apetite. Como a gente consegue perceber aí, esses sinais e sintomas, eles são muito amplos, né? Então, é claro que ainda é uma doença, uma patologia aí, né? Uma infecção desconhecida por todos nós, né? Aos poucos a gente foi acabando, né? As grandes universidades foram acabando descobrindo esse vírus, né? A questão de diagnóstico, dos sinais e sintomas, mas nós podemos perceber que é muito amplo, né? Várias outras patologias, né? Pode apresentar lá sepse, pode apresentar cansaço excessivo, sonolência, confusão mental, né? Uma infecção aí, uma ITU pode causar aí uma confusão mental se o paciente estiver com um quadro aí de sepse ou um choque séptico, né? Então, esses sinais e sintomas, né? É claro que com essa pandemia, todos os profissionais de saúde estão muito alertas para esse vírus, né? Mas pode ser que o paciente esteja com esses sinais e sintomas e não seja Covid? Pode ser, mas isso será investigado mais a fundo, né? Acredito, assim, que essa pandemia aí do Covid acabou sendo a nossa nova realidade, né? Nosso novo normal, né? O uso de máscara, quem diria, né? Depois aí de tanto tempo, né? Na época da peste negra, né? O Brasil ter que usar máscara frequentemente, né? Em locais públicos aí, justamente para tentar evitar o máximo dessa liberação de gotículas, né? No momento aí da comunicação, tá?
outro tipo de diagnóstico aí se trata do diagnóstico clínico epidemiológico, que é realizado pelo médico também, na qual considera-se. Então, esse diagnóstico clínico epidemiológico, além dos sinais e sintomas que esse paciente ele vem apresentando, ele relata que ele teve contato com uma pessoa já com diagnóstico de COVID, tá bom? Que são casos de pacientes com associação dos sinais e sintomas supracitados ou SARG mais histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. E diagnóstico clínico por imagem, né? Que é o grau de sintomas respiratórios mais febre, né? Ou SARS, né? Que é síndrome respiratória aguda ou óbito por síndrome respiratória aguda, que não foi possível confirmar ou descartar por critério laboratorial e que apresentem alterações tomográficas. Então, às vezes, né? Lá nos exames sanguíneos não é possível ainda detectar, mas no exame de imagem, né, é possível identificar o comprometimento pulmonar daquele paciente, tá? Por isso que muitas vezes, quando o paciente já chega num grau um pouco mais avançado ali no pronto atendimento, né, em algumas instituições eles já têm o protocolo, né, assistencial de solicitar os exames laboratoriais, que é o teste rápido para COVID, e fazer a tomografia de tórax, né, quando o paciente chega um pouco mais agravado. Porque pode ser que ainda o paciente ainda não esteja no período de incubação, né, mas já esteja com comprometimento aí da cavidade torácica, tá? Diagnóstico laboratorial. Caso o paciente apresente sintomas respiratórios mais febre ou síndrome respiratória aguda, o profissional de saúde poderá solicitar os seguintes exames laboratoriais: de biologia molecular, que é o PT-PCR, que é em tempo real, que diagnostica tanto COVID-19, a influenza ou a presença de vírus sincial respiratório, normalmente até o 8º dia do início de sintomas. Então, o PCR, né, também aí como teste rápido, ele consegue identificar o COVID desde que seja a partir do 7º, 8º dias. Então, normalmente, o médico ele pergunta quantos dias o senhor está com esse sintoma, né? Quando foi que começou? Se foi mais que 7 dias e se é caso de COVID, provavelmente será detectado lá no PCR, tá bom? Também pode ser solicitado o exame imunológico, né, que detecta ou não a presença de anticorpo em amostra coletada a partir do 8º dia de início dos sintomas. É nesse exame aí que a gente consegue identificar o IgG e o IgM, né? Então, o IgG e o IgM vai mostrar para mim se eu estou na fase ainda de transmissão, né? Se eu estou transmitindo ou se eu já tenho anticorpos para aquele vírus, que eu já não estou mais transmitindo e eu já criei anticorpos, né? Diagnóstico laboratorial em indivíduos assintomáticos. Então, o paciente não tem nenhum sintomas, mas ele pode acabar aí, por algum outro motivo, solicitando o exame laboratorial, né? Também é solicitado o exame de biologia molecular com resultado detectável de SARS-CoV-2, realizado pelo método PT-PCR em tempo real, e o exame imunológico com resultado reagente para IgM. Esse IgM, né, ele pode ser aí através da coleta de SWAB, que eu vou mostrar para vocês aí os tipos de coleta, né? Tanto sanguíneo, né, quanto de SWAB, que lá no SWAB a gente consegue detectar se esse paciente está transmitindo o COVID, o coronavírus ou não, tá? Período de incubação do coronavírus. Período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas aparecerem desde a infecção por coronavírus, que pode ser de até 14 dias. Então, o paciente adquiriu lá esse coronavírus, teve um tempinho ali, né? Começou a transmitir, né? Mesmo que no primeiro dia ele não tenha nenhum sintomas,
ele pode já estar transmitindo, né? E nesse período de 14 dias, né, ele vai ter os sintomas lá pelo 5º, 8º dia, né? Então, provavelmente naquele primeiro, segundo, terceiro dia, ele já contaminou aí algumas outras pessoas, tá bom? Coleta de amostras. A coleta deverá ser através do aspirado de nasofaringe ou suave combinado, que é oral ou nasal, ou amostra de secreção respiratória inferior, que é o escarro, ou lavado traqueal ou lavado broncoalveolar. Então, essa coleta de amostra, ela é feita pelo suave, né? Então, esse suave, ele vai até a nasofaringe, a orofaringe, e é coletado 3 amostras, né? Um em cada narina e um oral, tá? Então, vamos lá. É necessária a coleta de 3 amostras na suspeita de Covid-19. Coletar os suaves de nasofaringe e orofaringe. Deverão ser coletados 3 suaves, um suave de orofaringe e 2 suaves de nasofaringe, sendo um em cada narina. Então, um em cada narina e orofaringe, tá? Após a coleta, inserir os 3 suaves em um mesmo tubo de polipropileno, que é um tubinho, né, de 3 ml, ele já vem com uma solução lá dentro. Então, aí, depois que fez aí o procedimento da coleta de suave, né, que é movimento rotatório, coloca-se dentro desse tubinho aí de 3 ml, né, por meio de transporte viral. Lacrar e identificar adequadamente o frasco e manter refrigerado a 4 graus, né? Então, depois que eu coletei, eu tenho que identificar o frasco. Quem está fazendo a coleta aí, né, em várias instituições de saúde, é a equipe de enfermagem, tanto enfermeiro como técnico de enfermagem, e é claro que eles são treinados para coletar esse suave, tá bom? Como se proteger? Agora é isso aí, vocês já estão na ponta da língua, né? Mas vamos lá. As recomendações de prevenção à Covid-19 são as seguintes. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienizar com gel 70%, álcool em gel, né? Ao tossir e espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com parte interna do cotovelo. Então, ao invés da gente colocar a mão na boca, né? Coloca-se o cotovelo, né? Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção facial com as mãos não higienizadas. Mantenha a distância mínima de 1 metro entre pessoas em locais públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mão, né? Ainda mais o brasileiro que tem grande costume de abraçar, de relar, de tocar, né? Com essa pandemia aí, foram ser evitados todos esses tipos de afeto, né? Higienize com frequência o celular, brinquedo das crianças e outros objetos que não utilizados com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal como tablets, talheres, toalha, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, estágios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Levando em consideração aí que nós mudamos de fase, né? Muitos aí estabelecimentos voltaram a funcionar, é claro, com grandes restrições, né? Diminuição da capacidade, né? Distanciamento entre lugares, né? Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Então, qualquer sintoma de resfriado ou qualquer sintoma, né, que envolva o que eu acabei de falar para vocês, de coronavírus, né, seja o mínimo aí, nossa, eu acordei espirrando, ontem eu tive um episódio de febre, estou com muita diarreia, né, evite contato com esses idosos, evite contato com doentes crônicos, tá bom? Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Recomenda-se a utilização de máscara em todos os ambientes. A máscara de tecido, que são as caseiras, né, não são equipamentos de proteção individual,
mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. Então, na verdade, a máscara de tecido, ela mais é uma prevenção, né, para você não estar liberando gotícula para outras pessoas do que para você mesmo, né? Porque a máscara de tecido, ela faz você inalar. Então, se você não usa, ou o seu amigo, o seu colega não esteja usando a máscara, aquela gotícula ela pode ir mais longe, tá bom? Então, com a máscara é um método aí de evitar a transmissão por parte da gotícula, tá? Corte. Vocês já ouviram falar em corte? Corte, né, é um tipo de isolamento, né? Então, quando eu tenho um paciente, vamos supor, lá na minha enfermaria, no leito, no quarto 302, né? Eu tenho 2 pacientes que já foram confirmados por exames laboratoriais, por exames de imagem, que eles são COVID positivo. Então, eu já tenho essa confirmação do diagnóstico desses pacientes, né? Esses 2 pacientes, eles podem estar juntos, ou seja, como vocês sabem, COVID, o paciente precisa estar em isolamento, justamente para não contaminar aí os profissionais e nem os demais pacientes. Mas quando eu tenho 2 ou mais pacientes com o mesmo diagnóstico, né? É claro, um diagnóstico muito confirmado, né? A certeza de confirmação desse diagnóstico, eu posso aí juntar esses 2 pacientes. Ou seja, então o que seria um isolamento com um paciente, fica um isolamento com 2 pacientes, com 2 leitos, tá bom? Então isso a gente costuma dizer corte, né? Muitas UTIs viraram corte, né? Por quê? UTI é o salão aberto. Então, salão aberto, postinho de enfermagem no meio desse salão, né? Então, com o aumento aí dos casos de COVID, muitos pacientes tiveram que ir para UTI, né? Ter aí uma assistência aí intensiva, né? Então, muitas UTIs viraram cortes, né? Aquela questão do estádio lá, que abriu aí para leitos, né? Para receber casos de COVID, né? Aquele espaço virou corte, porque todo mundo que estava ali estava diagnosticado com confirmação de COVID, tá? Então, esse espaço aí acaba sendo o contrário, né? Ao invés do profissional, né, ter que se paramentar para entrar em isolamento, o profissional ele fica paramentado o tempo todo, porque ele já está num ambiente que é um isolamento, seja ele amplo ou não, bom? Então vamos lá, corte. O isolamento em cortes consiste em separar uma mesma enfermidade ou área aos pacientes com infecção pelo novo coronavírus. Essa corte pode ser realizada em todas as unidades ou setores que foram receber pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Coleta de resíduos e roupas. E agora a gente vai falar, né, sobre os materiais, né? Então, se eu usei um papagaio, se eu usei um frasco de aspiração, né? Se eu usei um circuito do respirador para aquele paciente, todos os materiais, resíduos e roupas precisam ser separados, principalmente o material que é reprocessado, né? Então, se eu usei um papagaio para desprezar uma diurese lá de uma bolsa coletora de um paciente que é COVID positivo, eu não posso misturar esse papagaio com os demais materiais de pacientes que não eram, né, contaminados pelo COVID. Porque todo esse material, ele tem que ir para a central em saco identificado, né? Então, eu posso colocar todo o material lá que eu usei naquele paciente que é COVID e no saco identificar COVID, justamente para lavagem, né, ser um pouco separada, né? E tem todo o processo aí de central, o que lavar primeiro, né? Se o que foi utilizado em paciente que não era contaminado, eles têm todos os protocolos aí, tá? E com roupas e resíduos também, tá? Deve ser separado e identificado, tá? Os resíduos provenientes da atenção a pacientes suspeitos ou confirmados com infecção pelo COVID-19 devem ser enquadrados na categoria A4, que é o resíduo infectante. Lá pela Anvisa, né? Existe aí uns subgrupos A1, A2, A3 e A4.
E cada grupo, eu até deixei aqui para vocês, se vocês tiverem curiosidade aí de ver, né? E cada grupo vai falar sobre determinado acondicionamento, né? Então tem os seus riscos, né? Quando a gente fala em Covid, em coronavírus, ele está no nível mais alto, no A4, né? Então a gente tem que ter um tratamento, um acondicionamento diferente, tanto daqueles materiais, roupas, equipamentos, daqueles resíduos, tá bom? Orientação domiciliar. Então nós lá da equipe de enfermagem, da equipe da assistência, né, a esse paciente, né, precisamos fornecer algumas orientações quando se trata de um isolamento domiciliar, né? Então, o que a gente deve falar para esse paciente? Como conduzir esse isolamento domiciliar? Isolamento social é igual a permanecer em afastamento temporário em domicílio, usando máscara por 10 dias, né? Na verdade são 14, mas aí a gente conta questões do início dos sintomas, né? Com ambiente privativo e ventilação natural, distância dos demais familiares e evitar compartilhamento de utensílios domésticos, enquanto houver sinais e sintomas clínicos. Orientar a importância da higienização das mãos. Restringir contato com outras pessoas. Então, quando esse paciente está em isolamento social, né, em isolamento domiciliar, não pode se receber visita, porque esse paciente ele pode estar transmitindo o vírus, né? E se caso esse paciente ele more com alguém, né, é preciso que esse paciente esteja aí dormindo em quartos separados, né, utilizando utensílios separados, mantendo a distância de 1 metro dos demais membros da família, usando máscara o tempo todo, tá? Isso tudo aí nos próximos 10, 14 dias, tá? Orientar que indivíduos próximos que tiveram sintomas procurem imediatamente os serviços de saúde. Lembrando que o período de incubação é de 14 dias, atestado para o trabalho se pertinente. Então, como esse paciente ele fica em total isolamento, ele aí muitas vezes é pertinente aí a solicitação de um atestado médico, tá? Se apresentar piora dos sinais e sintomas, voltar para o hospital usando máscara. Então, se esse paciente tiver um rebaixamento do quadro clínico, intensa dispneia, mal-estar, ele pode até procurar aí um atendimento hospitalar, desde que siga aí todos os padrões, né? Utilização de máscara, enfim. Assistência de enfermagem. Os pacientes com sintomas de infecção respiratória devem utilizar máscara cirúrgica ao chegar até o isolamento, assim como durante remoções de uma área a outra. Então, o paciente acabou de chegar, né? Se vocês forem em todas as instituições de saúde, todos os profissionais de saúde estão utilizando máscara, sejam elas cirúrgicas ou a N95, né? Então, independente de qualquer paciente que seja, o profissional de saúde está utilizando máscara, tá bom? A precaução padrão deve ser utilizada para todos os pacientes internados e precauções adicionais para gotículas e contato, para casos suspeitos e confirmados das infecções pelo novo coronavírus. Então, se meu paciente está lá na enfermaria, tá bem, utilizando um catéter, né? Ele vai ficar sem máscara? Não. A indicação é que esse paciente esteja de máscara, tá? Mesmo ele estando em isolamento, tá? Justamente para evitar a propagação de gotículas, tá? Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus podem gerar aerosóis. Então, esse tipo de coronavírus é por gotículas e contato. Mas se o paciente estiver entubado, se eu tiver que fazer uma aspiração, se ele apresentar tosse muito intensa, ele pode liberar aerosol, né, que fica ali parado ali na faringe. Então ele pode liberar o aerosol. É por isso que quando os profissionais de saúde eles vão entrar num quarto de isolamento, eles têm que se paramentar todos aí justamente se o paciente estiver numa intubação, se tiver uma parada cardiorrespiratória e tiver que intubar esse paciente, ele pode liberar aí aerosol, tá bom?
como, por exemplo, procedimentos que induzem a tosse, intubação ou aspiração traqueal, ventilação invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais, entre outras. Para esses casos, as precauções para gotículas devem ser substituídas pela precaução para aerosol, né? Então aí se usa gorro, óculos, máscara N95, luva, avental, né? Os procedimentos que podem gerar aerosóis devem ser realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório. Caso não haja local para isolamento, conforme supracitado, colocar o paciente em um quarto com portas fechadas e restringir o número de profissionais durante esse atendimento. Algumas instituições de saúde, né, como protocolo institucional, eles estabelecem que o profissional que está cuidando daquele paciente, né, que está paramentado, que está ali prestando aquela assistência para aquele paciente, ele vai ficar com aquele paciente, né, o tempo todo, inclusive o período de estadia daquele paciente naquela instituição. Então, se meu plantão é de 6 horas, todos os dias, né, todos os meus horários aí de 6 horas, eu estarei prestando assistência a esse paciente. Por que o Ministério até sugeriu isso? Para evitar, né, o mínimo de contaminação possível. Então, se já tem uma pessoa direcionada para aquele paciente, né, para que eu vou enfiar mais 10 pessoas lá dentro daquele quarto, né? Se já tem uma pessoa, o risco de contaminação é muito menor quando se tem uma pessoa centrada, fazendo aquilo especificamente função dela, tá? Para tais procedimentos, é obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória com eficácia mínima de filtração de 95% de partículas. Então, a principal aí do mercado é a N95, né? A N95, ela tem capacidade de filtrar o ar 95%, né? Essa N95, ela tem 3 camadas. A camada externa, uma camada do meio, né, interna, e a camada interna que é em contato com o colaborador, né, com o profissional. Nessa camada do meio, ela tem um filtro. E quando esse profissional respira esse ar, né, esse filtro ele barra 95% das impurezas, né, desses vírus, né, evitando que aquele profissional possa inalar o vírus do Covid, de outras patologias aí que seja, tá bom? Cuidados com o corpo pós a morte. Então, caso esse paciente, né, ele evolua a óbito, né, por Covid, acredito que vocês tenham visto aí na mídia, né, que paciente quando tem o óbito, né, a causa lá sai como Covid, o paciente já sai com o caixão lacrado da instituição, né? Mas é claro que antes desse corpo, né, ser transferido para o caixão, tem todo o procedimento que quem realiza é a enfermagem, tá? Então a enfermagem toda paramentada, ela precisa realizar alguns procedimentos, né, para preparar esse corpo para colocar aí num caixão que sairá da instituição esse caixão lacrado. E aí não tem nem essa questão pelo Ministério aí da Saúde, né? Essa questão de sepultamento, nem tem isso, né? Então é retirado o caixão da instituição e é levado direto para o cemitério para o enterro, tá? Permanecem as precaução padrão de controle de infecção e precauções baseadas na transmissão durante os cuidados com o corpo. Então, o profissional ele precisa estar paramentado mesmo que aquele paciente tenha evoluído para óbito, tá? Respeitando a dignidade dos mortos, sua cultura, religião, tradição e suas famílias. Permanecer no quarto ou área de isolamento apenas os profissionais necessários e todos devem utilizar óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental ou capote, né? Esse capote é um impermeável, né? Esse avental, ele é um descartável e esse capote, ele é um impermeável. E luvas de procedimento, tá? Em muitos casos, eles utilizam gorro também, tá?
Se os procedimentos puderem gerar aerosol, como na extubação, então o paciente foi a óbito, eu preciso tirar o tubinho da boca dele. Só esse movimento de tirar o tubo eu posso causar, além de gotículas, aerosol. E se causar aerosol, eu preciso estar usando o gorro e a máscara N95, tá? Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool a 70% antes e depois da interação com o corpo e o meio ambiente. Remover todos os dispositivos instalados no corpo, desinfectando e bloqueando os orifícios de drenagem de ferida e punção de catéter com cobertura impermeável. Muitas vezes o paciente com Covid, em estado grave, eles estão com catéter central, catéter periférico, às vezes com sonda. Então, todos esses dispositivos, eles precisam ser retirados, porque vai ser retirado pela enfermagem, e fazer curativos compressivos, para que não tenha a evasão aí de líquidos sanguíneos ou de alguma secreção daquele orifício que foi retirado o catéter, tá? Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas, bloquear os orifícios naturais do cadáver, oral, nasal e retal, para evitar extravasamento de fluidos corporais. Então, muitas vezes, utilizado com gaze, com compressa. Aí a questão de oclusão, bloqueio, tanto oral, nasal e do orifício retal, justamente para que não saia nenhum líquido, extravasamento de fluido, porque aquilo pode ser índice de contaminação, daquele corpo ali para outros meios, tá? Detectar imediatamente os resíduos pérfuros cortantes em recipiente rígidos, à prova de perfusão e vazamento e com símbolo de resíduo infectante. Acondicionar o corpo em saco impermeável, à prova de vazamento e selado. Desinfectar a superfície externa do saco com álcool líquido a 70% ou solução clorada ou outro saneamento desinfectante regulado pela Anvisa. Identificar adequadamente o corpo com devida sinalização de risco biológico, COVID, classe 3, Orientar os cuidados e precaução ao profissional que removerá o corpo até o necrotério. Então, esse paciente aí, que foi a óbito, muitas instituições elas estão usando até 2 sacos mortuários, tá? Então, coloca lá, tamponou todos os orifícios, colocou o paciente no primeiro saco mortuário, fez a higienização lá com álcool 70, desinfecção com álcool 70, e colocou dentro de outro saco morbitário e encaminhou esse paciente para o necrotério. Lá no necrotério, é importante, é claro que tem todo o procedimento de avisar a família, o médico comunica a família, o serviço social entra em contato com a funerária, diz que é um óbito, aí um COVID de classe risco 3, porque os profissionais da funerária, eles já irão vir paramentado com o caixão, tudo perfeitamente conforme preconiza aí a Anvisa, o Ministério da Saúde. Então, essas funerárias, elas vão vir, os profissionais todo equipado, colocam esse corpo, que já está dentro do saco, dentro do caixão, lacra todo esse caixão, e vai direto aí para o enterro desse paciente, tá bom? E aí, só para finalizar aqui com vocês, eu deixei um informativo muito bacana de uma instituição, Eles fizeram esse informativo para os profissionais de saúde, principalmente para a enfermagem, que tem maior contato com esses pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid. E aí tem um passo a passo, é claro que isso não é preconizado, varia de instituição para instituição, mas é o básico, de questão de paramentação e desparamentação aí
do profissional de saúde que presta um atendimento a esses pacientes com Covid, né? Então aí tem todo o passo a passo de como esse profissional deve atuar fora do quarto, fora do isolamento, a questão aí de realizar a higienização das mãos, de colocar a touca, né? Antes desse profissional ter contato com o paciente, né? Colocar o óculos, a N95, né? O avental, se for o caso, ou o capote impermeável ou avental descartável, né? Colocar a luva, entrar no quarto. Aí lá dentro do quarto, o que eles indicam, né? Para remoção dos equipamentos dentro do quarto, né? Justamente para você não ficar liberando gotícula, né? Aerosol pelo corredor do hospital. Então, se desparamentar dentro do quarto e sair dentro do quarto, né? Sair para fora só com a máscara, o óculos e a touca, que isso pode ser retirado lá fora, tá? Aí deixei aqui também, né? Quando esse colaborador, esse profissional vai sair do setor, né, da instituição, o que ele deve fazer? Retirar a máscara, porque provavelmente aquele profissional vai ficar de máscara o tempo todo, né? Então, no momento dele sair dessa instituição, como deve ser retirada essa máscara, como deve ser armazenada, tá? Lembrando que isso é um informativo que eu me aprimorei aí de uma instituição que eu achei muito bacana, tá? O ideal é que seja isso, né? Esses passos, mas é claro que varia de instituição para instituição. Nesse informativo ele fala o uso de 2 luvas, né? Tem instituições que eles preconizam um par de luva de cada vez, mas isso vai variar de cada instituição que vocês irão atuar aí, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa aula. É claro que Covid ainda é uma coisa nova, é a nossa nova realidade, né? A cada dia mais a gente vai aprender com essa patologia, com esse vírus, né? Com diagnósticos que irão surgir. Mas isso aí só foi uma palhinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal que nós iremos nos falando, tudo bem? Beijo pra vocês e até